Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma videoaula de física e nesta videoaula nós vamos continuar o estudo dos fenômenos ondulatórios. Lembrando a vocês que nós já temos videoaula gravadas de reflexão e refração, de difração, polarização e ressonância, e vocês podem fazer a busca para assisti-las no meu canal no YouTube. O nosso tema da aula de hoje será a interferência. Então, gente, aqui no estudo da interferência, eu trago para vocês aqui, por exemplo, uma corda onde nós temos dois pulsos, o pulso número 1, que se desloca para a direita, e um pulso número 2, que se desloca para a esquerda. Esses dois pulsos que se deslocam para lados opostos, em um determinado momento irão se cruzar. E como eles estão em fase, ou seja, todos os dois estão pelo lado de cima, nesse determinado momento que eles se cruzarem, a amplitude de cada um deles irá se somar, tendo aqui um pico maior. Então a gente diz que aqui nesse ponto central ocorreu uma interferência construtiva. E aí, passado esse instante de tempo, o pulso número 2 vai continuar se deslocando no mesmo sentido, como se nada ocorresse, bem como o pulso número 1. Aqui à direita da tela, nós temos dois pulsos em fases invertidas. O pulso número 1 se deslocando para um lado e o pulso número 2 se deslocando para o outro lado. Vai chegar um determinado momento que os dois pulsos irão se cruzar. E no momento central, o pulso de uma fase vai ser cancelado pelo pulso da outra fase. Aqui a gente diz que nós temos uma interferência destrutiva. E passado esse instante, o pulso número 2 continua se deslocando, como anteriormente, bem como o pulso número 1. Então, fica fácil da gente entender aqui os aspectos, o que significa conceitualmente uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. Aqui nesse videozinho em cima, nessa animação, vocês conseguem ver aqui ocorrendo a interferência. Bem, pessoal, nós estudamos também anteriormente a difração, que é o fato de uma onda contornar um obstáculo ou uma fenda. Então, aqui nós temos uma difração numa fenda que gera ondas circulares. Aqui nós temos duas fendas, tá? Então, aqui geram duas ondas circulares e aí a gente consegue perceber que em duas fendas nós vamos ter uma parte aqui, ó, meio borrada, aqui uma outra parte meio borrada, outras partes borradas e algumas partes aqui bem nítidas. Qual é a interpretação disso? A interpretação é que as duas ondas que são geradas aqui pelas fendas, elas acabam se interferindo uma na outra. E aí gera aqui um efeito de anulação das frentes de onda. Aqui nós temos uma interferência destrutiva. E aqui nós temos uma interferência construtiva. Então, aqui são padrões de interferência. Nesta imagem estática aqui da direita, está mostrando para a gente a mesma coisa. Ó, aqui, ó, linhas de interferências destrutivas. E essa parte central aqui, ó, essas partes do meio, são interferências construtivas. Então, aqui é um experimento de difração e interferência. Sempre, óbvio, com duas fendas, para que haja duas ondas aqui e possa haver essa interferência. Eu trago para mostrar para vocês aqui no slide número 56 as figuras de difração, onde aqui nós temos uma onda incidente plana, aqui uma primeira fenda, ocorre aqui a difração nessa fenda,
E aí aqui nós temos duas outras fendas. Cada uma delas vai gerar uma onda, tal como esta inicial, e aí vai ocorrer as interferências aqui. E aí nós teremos picos de máximos e mínimos, máximos e mínimos, máximos e mínimos, e assim por diante. Esses fenômenos, gente, da difração e da interferência, eles foram visualizados com a luz. Segundo Isaac Newton, a luz era constituída de pequenas partículas. Então, existia na visão de Newton o aspecto corpuscular para a luz. E aí, teorias não davam mais contas de ser explicadas com a luz sob aspecto de partícula. Foi aonde se buscou experimentos para demonstrar que, ora, a luz ela tinha uma característica de onda. E aí o físico holandês Christian Huygens, que foi a pessoa que estudou aí a difração, né, juntamente com um outro físico, Thomas Young, fizeram alguns experimentos para tentar mostrar que a luz não era somente interpretada como partícula, mas ela também tinha característica ondulatória. E essa experiência demonstrativa, ela foi feita com base na difração de dupla fenda e na visualização das interferências, né? E aí aqui é apenas uma ilustração daquilo que a gente viu antes. E aí aqui eu repito novamente aquela imagem anterior, mostrando agora para vocês aqui na direita, ó, esta outra figura. Aqui nós temos a luz ela está passando por duas fendas, aqui a fenda número 1 e aqui a fenda número 2, e aí a luz ela está gerando aqui, ó, neste anteparo, que é onde a luz é projetada dessas duas fendas, padrões de interferência, como acontece aqui na água. Está mostrando aqui um pico máximo de luz, aqui um pico sem luz, um mínimo, né, uma interferência destrutiva, outra interferência, agora construtiva, outra destrutiva e assim por diante. Então a luz ela teve um aspecto muito semelhante àquilo que acontecia com a água. Então se provou com esse experimento aqui que a luz ela tinha uma característica também de onda. Então, como Isaac Newton ele previa que a luz ela tinha um aspecto de partícula, também Einstein depois veio falar sobre isso, alguns fenômenos que Einstein explicou foi com um aspecto corpuscular, a luz então passou a ser aceita com um caráter dual. Ora a luz ela poderia ser entendida como onda, ora ela poderia ser entendida como partícula. A dualidade onda-partícula da luz. Aqui mostra pra gente, tá, que existe uma lâmpada aqui anterior a essas duas fendas. Então aqui tem uma fenda, ó, aqui tem a outra. A luz aqui está projetada, vai passar pelas duas fendas e vai fazer o padrão de interferência lá também, ó, máximos e mínimos. O resultado do experimento, então aqui está simbolizado por essa figura, foi mesmo para prever e demonstrar que a luz ela tinha um caráter ondulatório. Galera, a difração da luz ela só é possível quando aquela fenda ali for bem pequenininha, tá? Ela tem que ser uma fenda da ordem da grandeza desse número aqui, ó, 5 vezes 10 na menos 7 metros. Senão não se consegue ver a difração da luz. Então, a difração ela só é possível quando a fenda tem mais ou menos o tamanho do comprimento de onda. Por esse motivo, volto a falar, quando uma pessoa está de um lado do muro e a outra está de outro lado do muro, a gente escuta a voz. Por quê? Porque o comprimento de onda da voz é muito grande, ele é da ordem do tamanho do muro. Já a gente não consegue enxergar a outra pessoa. Por quê? Porque a luz ela não contorna o obstáculo.
porque o obstáculo ele é muito maior, mas muito, do que o próprio comprimento de onda da luz. E aí, quando o obstáculo é muito grande em relação ao comprimento de onda, não existe difração. Por esse motivo, a difração do som é muito mais fácil de ocorrer do que a difração da luz. Galera, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido os padrões de interferência. Deixo aqui um grande abraço. Se vocês gostaram dessa videoaula, não esqueçam, dê o seu like aí. Se inscrevam no meu canal para receber novos vídeos. Tchau, tchau, galera. Nos vemos numa próxima videoaula.